Fala galera, beleza? Eu sou o Dudu Doido e você está aqui para mais um vídeo no meu canal. E bom, hoje eu vou contar aí a história do temporizador. Para você que não conhece o temporizador, ou temporizador, como eles preferem me chamar, foi um personagem que eu criei para uma história paralela que eu faço, que não tem nada a ver com Palagelos, Destemidos, ou a nova que tá vindo aí, os Novos Cavaleiros, né? Inclusive, já dei um spoiler, sim, estou fazendo uma nova história, vou postar todos os capítulos do canal, sim, tá? Vou postar todos os capítulos do canal, sim, tá bom? Enfim, vou então contar a história do temporizador, do início ao fim dos tempos, a história de temporizador. Então, vamos lá! Tudo começa... Nossa, que introdução bosta. Tudo começa quando um deus do tempo, chamado Morrigan, certo? Nome... Na verdade, Morrigan, o deus criador. Ele foi a primeira entidade que surgiu, a primeira divindade que surgiu. E ele foi criando diversos deuses, diversos. E aí vem uma mistura de mitologia nórdica com grega, com a mitologia própria, né? Uma própria que eu criei lá, que não vem ao caso aqui. E o deus do tempo desse universo que não tem nome, é só chamado de deus do tempo, ele cria um guardião, né? Ele cria uma grande ampulheta, que seria ali uma pessoa que conseguiria modificar o tempo. Só que apenas se algo acontecesse. E para proteger essa ampulheta, ele cria um guardião. E esse guardião é imortal. Ele é um ponto fixo no tempo. Logo, ele não pode ser destruído. Certo? Ele não pode. Se ele morrer, ele volta. Enfim. Não tem maneira de acabar com ele, pelo menos não matando. Você tem que fazer ele cair em algo assim, sei lá. O temporizador, ele é um ponto fixo no tempo. Logo, ele é imortal. Beleza? Ok. E aí, ele começou sendo o guardião da ampulheta. Só que ninguém invadia aquele local para mexer naquela ampulheta. E o temporizador mesmo era proibido de mexer naquela ampulheta. O único que podia mexer ali era o Deus do Tempo. Mas ele só mexeria naquela ampulheta se o fim dos tempos chegasse, né? Se chegasse ao fim dos tempos. E aquela ampulheta poderia ser manipulada à vontade. Ele podia usar quando ele quisesse. O temporizador não podia. Ele não tinha o poder o suficiente para usar a ampulheta. Até que um dia ele descobre que existem umas peças. Que ao implantar essas peças no seu corpo, você consegue o poder para usar a ampulheta. E o temporizador foi atrás dessas peças, porém ele não encontrou. Mas ele achou a localização delas. Só que ele era muito fraco para conseguir achá-las. Então ele buscou por poder. Quando ele conseguiu poder o suficiente, ele se juntou a uma organização chamada Tokubetsu. Sim, Tokubetsu. É um nome de Naruto, né? Pois é, mas... Enfim, não posso fazer nada, né? Ele se junta a essa organização, Tokubetsu. E lá, né, o chefe dessa organização se chama Tenkuro, certo? E ele vai lá e basicamente o que ele faz é mandar os seus soldados para pegar esses pedaços metálicos, né? E ele pega os pedaços metálicos e ele implanta no corpo dele. Ele implanta no olho, aqui no olho direito, e ele fica com um olho normal. E esse olho aqui, um olho azul, ele bota no ombro, né, que eram duas peças para o ombro, nos cotovelos, que eram duas peças para o cotovelo, e nos tornozelos, certo? E nos tornozelos. Beleza. Ele implanta todas estas e ele já tinha o poder o suficiente para conseguir a ampulheta. Só que ele, ao invés dele usar a ampulheta, ele extrai todo o poder daquela ampulheta. E nisso, o Deus do Tempo não sabia que ele estava por aí. Porque o Deus do Tempo, apesar de ter criado o Guardião do Tempo, não sabia qual eram as ações do Guardião do Tempo. Então assim, ele não tinha a mínima noção disso. Beleza. Ao extrair o poder dessa ampulheta,
o temporizador vai até uma aldeia chamada Aldeia Branca, que era a aldeia mais rica de toda a vila, né? A vila se chamava Vila Extrema e ela era a aldeia mais rica de todas. Que ela foi criada para ser uma colônia, depois ela buscou independência e no final ela ficou mais forte em poderio militar, enfim, mais forte em questão de poderes do que o seu colonizador, né? Que é a aldeia da natureza. Beleza. O grande objetivo da Tokubetsu era acabar com a humanidade e reconstituir toda uma nova, fazer uma humanidade toda do zero, né? Por quê? Porque eles queriam fazer um mundo próprio deles, onde o mal vencesse o bem e eles conseguissem fazer tudo que eles queriam. Mas os humanos iriam atrapalhá-los. Afinal, a Aldeia Branca era a aldeia mais forte do mundo. Ela era quem tinha os ninjas mais fortes. Então, a Tokubetsu, o Tenkuro, ele tinha um plano. E qual foi esse plano? Pegar 5 dos ninjas mais fortes da Aldeia Branca, que eram vários, e corrompê-los. Então ele conseguiu corrompê-los. E aí ele acabou... ele conseguiu corromper esses ninjas e acabou usando eles contra a Aldeia Branca. Beleza. E o temporizador, ele tinha o poder, certo? Peraí, deixa eu arrumar aqui. Beleza. Ele tinha o poder de acabar com a Aldeia Branca simplesmente estalando os dedos. Simplesmente estalando os dedos, ele acabava não só com a Aldeia Branca, mas com toda a humanidade. Sobrando apenas os membros da Tokubetsu, porque ele podia escolher quem ele ia matar. Então, a voz dele então ele chega lá e ninguém conhecia ele. E só a propósito, ele voa, tá? Ele chega assim voando. E aí, ele se apresenta da seguinte maneira. Olá! Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Temporizador. Bem, eu acho que vocês devem conhecer a Tokubetsu. Afinal, ela já fez ataque a vocês. Então, bom, o grande objetivo dela é dominar o mundo. E eu, Temporizador, ajudarei nisso. No meu estalar de dedos, toda a humanidade cairá. Restarão apenas os membros da Tokubetsu. Vocês cairão. Adeus, meros mortais. E estala. Porém, na hora desse estalo, algo de estranho aconteceu. Por quê? Imagina que você está em uma série e na hora que o temporizador estala os dedos, a tela fica um barulho de explosão. Vem um barulho de explosão e a tela fica branca. Sim. E acaba o episódio. Foi basicamente isso que aconteceu. Por quê? Porque quando o temporizador instalou, pro estalo ser completo, só deixa eu levantar aqui. Pro estalo ser completo precisava ser assim, ó. Instalou e ficava assim, né? Normal. Porém, quando ele instalou, um dos ninjas, que ainda era um pivete, Malaquias, ele jogou um Mega Blaster, que é uma bomba, né? Pequenininha desse tamanho assim, mas ela é tipo muito potente. Ele jogou um Mega Blaster na direção dele. E aí na hora que ele instalou, o Mega Blaster passou. E aí, com o impulso do estalo, o Mega Blaster explodiu. E ao invés do temporizador fazer o estalo assim, ele fez o estalo assim. Ele parou com a mão assim. E quando ele para com a mão assim, nesse formato de formato de Lula livre, né? Quando ele para assim com a mão, estalou, parou assim por causa da explosão do Mega Blaster, ele acabou abrindo portais e colidindo o passado e o futuro com o presente. Nisso, voltaram-se os mortos que estavam mortos naquela dimensão, né? Voltaram-se. E tem um ninja chamado Takunanara, que foi criado por morcegos,
certo? O pai dele foi morto e ele foi criado a vida inteira por morcegos. Ele é o único ninja que vem do futuro. O único que vem do futuro. Todos os outros vêm do passado. E aqueles que vêm do passado, ou eles estavam mortos naquela dimensão, que era a maioria, ou eles tinham sido corrompidos, né, pela Tokubetsu. Beleza. Inclusive o Takuranara foi um desses corrompidos. Beleza. Depois disso, o Tenkuro, que é o chefe da Tokubetsu, fica puto com o temporizador, porque ele só tinha um objetivo, que era estar lá e pronto, o plano dele estava concluído. Só que o temporizador fala que ele não teve culpa nisso. Por quê? Porque o pivete atrapalhou ele. Deixa eu botar minha touca aqui. Porque aquele pivete atrapalhou ele, né? Peraí, tô com testão. Tô com testão de Larissa Manoela, cara. Enfim, vou tirar aqui, é melhor. Aquele pivete, chamado Tati, atrapalhou ele. Então ele não teve escolha, né? Só que nesse estalo, ele acaba trazendo um dos líderes da Tokubetsu de volta, um dos membros de volta, que era o Smoke. O Smoke Fumaça, né? O Smoke, certo? Ele traz de volta. E o Smoke aceita participar de novo, porque o Smoke tinha sido morto por uma gangue de robôs quando ele tentou invadir a Aldeia Branca. Beleza. Tal. Tudo acontece na maior calma do mundo. E aí, o temporizador vai até o templo do tempo, sim, templo do tempo, e pega a ampulheta. Leva a ampulheta para a base da Tokubetsu e começa a manipular a ampulheta. Ele manipula a ampulheta de tudo quanto é tipo, para tentar fazer alguma coisa para voltar no passado. Conclusão, ele acaba excluindo aqueles que ele trouxe de volta no portal do passado e do futuro. Porém, desses que ele exclui, apenas 20 sobram. Ele tinha trazido uns 32 e sobraram 20. Ou seja, excluiu 12. Né? Eu não lembro se o número exato era 32, mas era algo assim. E aí mesmo assim, o Smoke não tinha sido deletado, ele continuou. Mas o Tenkuro continuou puto com ele. Beleza. Aí nós temos os membros da Tokubetsu, que era o Tenkuro, que era o chefe, o Smoke, o Reptil e o Temporizador. Eram esses 4. Além dos outros que tinham sido corrompidos, né? E de vários e vários humanos sintéticos. Eles declaram guerra contra a Aldeia Branca e partem pro fight. O Reptil é preso, o Smoke é derrotado, o Tenkuro é derrotado, né, que é o grande chefe. Na verdade ele é morto, entre aspas. E o nosso querido amigo Temporizador fica lá, preso assim, né? Ele fica preso, acorrentado. E beleza, tudo acontece assim, ó. Num passe de mágica, num estalar de dedos. E aí o Temporizador, ele consegue se libertar, né? E aí beleza, o Tenkuro, eu falei que ele morreu, mas ele não tinha morrido. Ele tinha fingido a sua morte para acabar com aquela guerra e reestabelecer um plano melhor. Então, ele pegou o Smoke de volta, pegou o Reptil de volta, pegou o Temporizador de volta, voltaram todos para a base e ele fez um outro time, onde ficou os seguintes membros: Tenkuro, que era o líder, Smoke, Reptil, Temporizador, Pulverizador, Demônio Estrada, Ciclos, Tremor e Tigrão. 14 membros. 14 não, né? 9 membros. Pera aí, tô vendo aqui para ver se eu não esqueci de nenhum. Não. Tinha um Flint também, um Homem-Pedra, né? Beleza. Trouxeram aí todos, né, de volta. E aí, meu caro, aí eles continuam com o nome de Tokubetsu. E eles invadem novamente a Aldeia Branca, porém isso muito tempo depois. E dessa vez a Aldeia Branca não escapa. Eles não escapam, porque eles não conseguem derrotar o Tenkuro, porque o Tenkuro estava muito mais forte do que antes.
E eles precisam de alguma alternativa. E aí, é por isso que eu falo do início ao fim dos tempos. Porque o que acontece? O Tenkuro, ele é simplesmente o ser mais forte do mundo. Ninguém conseguiria derrotar ele até aquela altura do campeonato. E aí ele se rende. Quando ele se rende, o temporizador vem e instala de novo. Instala de novo. Só que na hora que ele instala, o poder dele não funciona. Ele tinha perdido o poder dele. Por que ele perdeu o poder dele? Você vai descobrir mais pra frente. Ele instala, o poder dele não funciona, e aí vem um ninja e pá, joga ele pra longe. Joga ele em um barco que estava estacionado no mar de sangue. E eles batalham, até que uma âncora cai em cima do temporizador, e o temporizador acaba sendo jogado no mar de sangue, e ele acaba caindo no mar de sangue, porque o mar de sangue é infinito, então ele acaba caindo no mar de sangue. E aí o Deus do Tempo fala: temporizador, mesmo você sendo o guardião do tempo, o resultado para aqueles que traem é sempre a pior punição de todas. Ou seja, o Deus do Tempo tirou os poderes do temporizador e ainda fez com que ele fosse jogado no mar de sangue. Foi tudo um esquema do Deus do Tempo. Depois disso, o Deus do Tempo voltou. Depois disso, o Deus do Tempo manipulou o tempo, certo? Por quê? Porque o Tenkuro, ele tinha feito assim, ó, destruído a linha temporal. E aí só sobrava todas as linhas temporais, só sobrava uma linha temporal, que era justamente onde ele estava, que era que o temporizador ia explodir, né? E como ele tinha destruído todas as linhas temporais, não tinha como mais existir o universo. Porque o Deus do Tempo precisava de mais de uma linha temporal para trabalhar. Aí você fala, pô, é simples, é só ele construir outra linha temporal. Não. Ele teve que manipular o tempo, rebobinar o tempo e voltar tudo desde o início. E ele construiu diversas linhas temporais e iniciou-las tudo do zero, tudo do vazio. Assim foi a história do temporizador, o guardião do tempo que acabou com a história da humanidade. Pois é, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da história do temporizador. Se gostaram, já sabe, deixa aquele like marota aqui embaixo, se inscreva no canal, siga no meu Instagram, @DuduGouveia_oficial. Se quiser também siga lá no Twitter, beleza? É isso. Fui!